Queridíssimos amigos do Mile High Brasil, sejam muito bem-vindos à nossa revisão da Bye Week. Essa semana a gente não vai ter tailgate, porque não tem jogo, né? Então não tem como ter tailgate sem ter jogo. Mas a gente está aqui, né, na Bye Week. O Denver Broncos está 9-2 essa temporada, com uma sequência de 8 vitórias. Tá uma coisa muito impressionante, então a gente decidiu compilar todas as estatísticas dessa temporada e apresentar aqui para vocês. Estou aqui com o Eric. Tudo bem, Eric? Boa noite, Marcelo. Boa noite, galera. Boa noite, bom dia, na verdade. Não sei como você vai estar vendo esse jogo, mas a gente conversando sobre como que tá o time e tal, né? Que os nossos números são surpreendentes e são muito positivos, então a gente achou que seria interessante parar um pouquinho, analisar, ver o que a gente está achando de cada setor do time, né? E também poder comparar um pouquinho com outras épocas vitoriosas e sim, né? É muito bom estar aqui podendo falar com vocês na campanha vitoriosa. Falando particularmente, eu nunca vi uma fase tão vitoriosa, assim, de um recorde tão positivo. Então é muito legal estar aqui com vocês falando sobre isso. Quando que você começou a assistir, Eric? Eu comecei a assistir em 2014, só que eu só acompanhava os Super Bowls e não entendia nada. Como a NFL é muito complexa, eu fui pegando aos poucos. Eu diria que a primeira temporada que eu assisti de ponta a ponta, entendendo, era 2017 para 2018 já. Então, assim, eu, por exemplo, sou torcedor do Broncos por conta da série The Ranch e por conta do Super Bowl. Mas já era o sol se pondo nessa época, então eu acompanhei Já pouco. pegou a fase difícil ali. Bom, então vamos lá. A gente vai apresentar aqui algumas estatísticas do Denver Broncos na temporada. Tem sido uma temporada muito boa, uma temporada que muita gente vem comparando com 2015, né? Que foi a temporada que a gente ganhou o Super Bowl. Mas a gente vai deixar isso aí para depois. A gente tem as comparações com 2015, mas uma coisa de cada vez, né? Primeira coisa, a gente vai analisar as estatísticas por grupo de posição. Então, no ataque, a gente tem o ataque total do Denver Broncos está em 13º na temporada, 335 jardas por jogo. O ataque passado, 17º. O ataque corrido em 11º. Os pontos no ataque, 16º. Numa liga de 32 times, mediano. Você concorda? Eu acho que a ideia é essa mesma, né? E assim, comentando também depois sobre o nosso pessoal, acho que a maioria também acha que tá mediano, que pelo que a gente performou, todo mundo esperava que o degrau que subisse seria maior, né? Mas eu acredito também que é uma evolução, é muita peça para encaixar. Essa temporada a gente trouxe muita gente nova, enfim, né? Particularmente eu, Eric, gostaria de ver um pouco mais de sintonia entre quarterback e recebedores, seja com drop, seja com confiança do Bo Nix para lançar a bola às vezes. Enfim, né? Eu acho que no geral essas coisas são trabalhadas. Eu diria também que no terceiro ano é que do quarterback a gente consegue ver melhor essa marca, essa conexão entre jogadores. Mas no geral é uma unidade que é mediana porque não só na estatística tá na metade ali, né, vamos dizer assim, dos 32 times, mas também porque o torcedor olha, mesmo sendo torcedor, né, olha e fala, olha, cara, isso podia estar melhor, né? E assim, eu acho que passa num geral pela unidade ofensiva. Tight end, é recebedor, é quarterback, é linha ofensiva. A gente tem uma muralha da China, igual eu coloquei no Twitter, protegendo o nosso quarterback, isso é muito bom. Mas assim, o time do Broncos num todo, mas também cada setor tem sua parcela de faltas e isso atrapalha muito. Então, assim, eu acredito que essa questão, por exemplo, das faltas, que a gente vai mencionando ao longo do vídeo, é uma coisa que eu esperava que tivesse menos, principalmente do nosso ataque, né? Que já é uma unidade velha, uma unidade muito entrosada, linha ofensiva, enfim, né? Então, por essas questões todas, eu acredito que tá mediana. A gente pode falar que o play caller tá mediano também. Mas, assim, é muito bom, acima disso tudo que a gente está falando. O nosso time tem um streak de 8 vitórias, nosso time lidera a AFC hoje. Eu não canso de falar essa frase, né? Mas, assim, é muito bom que acima dos nossos percalços, dos nossos tropeços, é um time que consegue vencer qualquer adversário da NFL e se coloca numa ótima posição nessa bye week, né? Então, mesmo sendo a unidade mediana,
é um cenário que te dá confiança, né? Falou tudo, Eric. A gente tem aqui embaixo as notas dos seguidores, né? A gente pediu para vocês darem uma nota para o ataque. A média foi que todo mundo concordou que é um ataque 3 de 5, né? Que não é. Tá na média ali, passou de ano, né, Eric? Passou de ano. Passou de ano. Mas eu coloquei ali um 2,8. O Eric colocou um 2,5. Eu acho que tem jogos que são muito decepcionantes desse ataque, né? Eu diria que o jogo contra os Raiders ainda deixou um gosto um pouquinho amargo. Contra os Chiefs, o ataque inteiro, especialmente o Bo Nix, conseguiu se encaixar melhor no jogo. Achei que foi um dos melhores jogos da carreira do Bo Nix, apesar de não ter tido nenhum touchdown passado. A presença dele no pocket, ele se livrando rápido da bola, eu achei que extremamente sólido, e aquele drive no final, uma coisa realmente de franchise quarterback, né? Mas eu acho que é isso. Os rankings, eu acho que eles mostram corretamente. É um ataque mediano, é um ataque que eu consigo ver melhorando. Já traçando um paralelo ali com 2015, a situação do ataque era talvez um pouco mais complicada do que essa, né? Com um quarterback ali extremamente experiente, que era o Peyton Manning, mas também um cara que já estava velho, né? E o Brock Osweiler chegando depois, né? Com o Peyton Manning machucado e tendo uma boa temporada, um bom resto de final de temporada para o Denver Broncos, foi uma coisa que acabou ajudando muito o time. Mas o Denver Broncos de agora, com o Bo Nix, eu acho que pode engrenar bem mais esse ataque. Eu também acho, só comentando rapidinho que você falou que o cenário é melhor hoje. Eu acho que principalmente porque a gente não tem uma incógnita na posição de quarterback. Mesmo sendo o Peyton Manning, ele não estava jogando alguns jogos. O Brock, a gente sabe que era o Brock Osweiler, então assim, jogou bem e graças a ele temos o Super Bowl também. Mas assim, você não sabia como um outro quarterback reserva chegando, como ele ia performar. E isso tudo conta, né? Então, mesmo o nosso ataque sendo mediano hoje, eu diria que a perspectiva também é muito boa, sabe? A gente vê as coisas sendo ajustadas e é aquilo que a gente já falou do Bo Nix, né? É difícil ele cometer o mesmo erro duas vezes. Exato. Mas acho que já deu de falar de ataque. Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar dessa defesa do Denver Broncos, que é uma coisa espetacular, né? É uma defesa que assim, o Vance Joseph, eu acho difícil enxergar uma realidade em que ele não vai ser head coach futuramente na NFL, talvez ano que vem já. Eu espero que não, mas eu acho que sim também. Porque assim, eu até vendo entrevistas dele, eu acho que ele tá muito seguro de si nessa defesa. Ele sabe quando mandar pressão muito bem. É uma defesa que na terceira descida, a gente já vê aqui, ó, a terceira descida é a primeira ranqueada na liga, né? Então é a melhor defesa na liga em terceira descida. 28% das vezes o ataque converte a terceira descida contra essa defesa, que é um número assim espetacular, né? E na red zone também a gente sabe que assim 35% das vezes cede touchdown, também é a melhor marca da liga. Eu acho que dá para a gente dizer que é a defesa mais clutch da liga, né, Eric? A palavra clutch eu acho que se encaixa perfeitamente. Eu até conversei com o Marcelo um pouco antes da gente gravar aqui. E eu acho que a gente tem números impressionantes da defesa dos Texans, defesa dos Seahawks. Inclusive a do Texans é a melhor em pontos por jogo, pontos cedidos totais. Mas eu vendo os jogos e pelas análises que a gente vê também, na minha opinião, a do Broncos hoje é a melhor da liga, porque por conta dessa combinação de fatores, sabe? Evitar pontos, na hora que precisa, o VJ tira um coelho da cartola e manda uma blitz e dá certo. Tanto que tem uma taxa de terceira descida muito baixa para converter. Então, assim, você vê essa unidade performando diferente. Tudo bem que as outras também são muito boas, a do Seahawks, a do Vikings, a dos Texans, mas essa do Broncos ela me passa muita confiança, mais que a dos outros. Às vezes o ataque não corresponde, igual a gente tem visto algumas vezes na temporada, mas você tem a confiança de que vai receber a bola de novo em uma oportunidade de marcar um touchdown, de pontuar, né? E tem sido assim
Inclusive, essas viradas em último quarto não seriam possíveis se a gente não tivesse uma defesa que limita muito o ataque adversário. Então, assim, não só isso que me impressiona é como chega no quarterback, chega muito, muito rápido, com 4 homens consegue fazer pressão, e eu acho que na NFL de hoje isso é muito importante. E a gente sabe que o VJ gosta de inventar, pegando o último domingo, o Jaquan McMillan com 2 sacks, é um número impressionante para um cornerback. Então, assim, é realmente difícil não ver um cenário em que ele não saia de Denver para ser head coach, né? Principalmente porque a defesa tem sido brilhante, a palavra acho que é essa, mas assim, é uma unidade que roda como um relógio suíço, né? E as adições que teve estão performando muito bem. A gente pode questionar algumas adições ou como elas estão performando muito no ataque. Mas na defesa, quem chegou, cara, sinceramente, mesmo o Dre Greenlaw, que ficou fora um tempo, tá jogando muito bem. A gente vê tapes que o cara vai entrar na endzone, vai tentar converter uma descida e ele tá ali no fundo só esperando para dar o bote, sabe? Então é um jogador muito inteligente. O Hufanga, na minha opinião, é All-Pro esse ano, tá jogando muito bem. Então, assim, uma defesa que as peças que tem agregam e os reservas agregam muito. Então, na minha opinião, é a melhor da liga. A gente comparando aqui, né, e tal, os números são tão impressionantes quanto 2015, que tem até um apelido de No-Fly Zone. Inclusive, essa defesa tá faltando um apelido maneiro também, né? Mas, cara, na minha opinião, é a melhor defesa da liga no conjunto, sabe? Pressionar o quarterback, parar em terceira descida, final do jogo não deixar fazer aquele pontinho que pode ser essencial. Então, assim, isso tudo conta. O nosso ataque, o nosso time tem 8 vitórias em sequência e o Bonix tem 5 game-winning drives. Não é só porque ele é muito brabo no momento que precisa, mas é também porque tem uma defesa que deixa ele num cenário muito convertível, vamos colocar assim, num cenário muito possível. Se não fosse isso, não seria essa a nossa campanha hoje, eu acredito. Eu concordo, Eric. Eu acho que você é incrível, você sempre tira as palavras da minha boca, mas eu acho que, além de tudo isso que você falou, uma coisa que eu percebi muito contra os Chiefs é que a gente sabe que um grande problema do ataque dos Broncos, comparando o ataque e defesa, um dos grandes problemas do ataque do Denver Broncos é personnel, né? Então, assim, durante o jogo de futebol americano, tanto o ataque quanto a defesa rotacionam jogadores, porque não dá para todo mundo jogar todos os snaps, né? A não ser ali o quarterback, até às vezes o receiver número 1, mas assim, no geral, você rotaciona esses jogadores. E o Vance Joseph, ele faz isso com maestria na defesa. Então a gente viu, por exemplo, que o Robinson aparecendo muito né, nas jogadas cruciais contra o Patrick Mahomes, né, terceira descida. E o Vance Joseph ele não tem medo de tirar o Nick Bonito de campo, por exemplo, que talvez seja o melhor jogador dessa defesa. Não, se bem que é o Patrick Surtain, né? Mas assim, o melhor pass rusher desse time. Então, assim, o Vance Joseph ele é muito corajoso, eu diria, com algumas decisões dele. Essas blitz, né, mandando o Nickel, que é o Jaquan McMillan, tudo bem que tá ficando cada vez mais comum você usar o Nickel quase como um linebacker e fazer muita blitz, mas eu acho que é isso, é a agressividade e a coragem que o Vance Joseph tem, que muitos coordenadores defensivos da NFL se mostram extremamente passivos. Nesses momentos, eu acho que o Vance Joseph, ele me lembra muito, assim, o Vic Fangio, né, de saber exatamente quando mandar pressão e saber exatamente ler o ataque, saber o que o ataque vai fazer. Eu acho que essa defesa realmente é bem impressionante. Vendo aqui os números, né, defesa total é a terceira melhor da liga em jardas cedidas. O que pode ser um número, a gente estava até falando disso antes, né, Eric? Pode ser um número um pouco enganoso, porque uma defesa que fica muito tempo em campo, como o Denver Broncos ficou já essa temporada várias vezes, pode ficar mais cansada e isso pode mudar um pouco os números. Então, sem dúvida, eu acho que os números mais importantes aqui são em relação à red zone e em relação à terceira descida, porque é nessas situações que um time pontua. Bom, em relação às notas, né? As notas dos seguidores 5 estrelas,
a minha nota e a do Eric é 5 de 5 também. Acho que não tem mais o que falar desse grupo, né, Eric? Se tivesse que colocar 20 de 20, era 20 de 20, porque é uma unidade que performa bem pressionando o quarterback, é bem defendendo o passe, os nossos... É a combinação perfeita, eu diria. A gente fala em cobertor curto quando fala do VJ, e que às vezes ele manda muita blitz, mas assim, no geral, essa defesa no papel, ela é um cobertor king, tá ligado? Porque ela cobre todo o campo, ela pressiona bem o quarterback, os nossos corners são muito bons, eu não vou dizer a melhor dupla da liga, mas eu diria que é top 5 da liga, talvez. E assim, porque protege muito bem, acho que a palavra é exatamente essa. Eu talvez, se tivesse um elo mais fraco, não quer dizer que é ruim, seriam os nossos linebackers, talvez, mas assim, é só talvez. Então, assim, é uma unidade que em todas as fases, todos os espaços do campo, ela cobre muito bem. E eu diria que agregado a esse material humano muito bom, o VJ tem, assim, não tem muito o que falar, sabe? É incrível como depois daquele jogo contra os Dolphins, que a gente tomou 70 pontos, ele O jogo se virou. transformou, sabe? Foi realmente um ponto fora da curva e isso não interferiu no trabalho dele, isso não interferiu no jeito que ele encara o jogo, ele não mudou a maneira de jogar por conta daquele jogo. E assim, você vê um casamento muito bom entre o seu defensive coach e seus defensores, sabe? Então, é uma unidade que, sinceramente, você olha e fala, cara, não tem um lado ruim. Na minha opinião, essa defesa te põe em condição de ganhar qualquer jogo da NFL contra qualquer time, sabe? Então, assim, essa galera que chegou, principalmente, que tá agregando muito, não tem, assim, não se assusta com um palco grande, e isso tudo é muito bom pro Broncos, já pensando numa pós-temporada também, né? Uhum. Eu acho que você falou tudo. Eu acho que você tocou num assunto que eu queria muito falar também, que é o trabalho desse front office. O George Paton, espetacular essa off-season. Ofensivamente, eu sei que eu falo toda semana no Salute que eu queria mais um wide receiver, mas defensivamente, você pega o Talanoa Hufanga, você pega o Dre Greenlaw, né, dois jogadores do mesmo time que já tem um entrosamento entre eles ali, querendo ou não, e eles chegam e assim, tá lá no Hufanga especialmente, All Pro, para mim, sem dúvida. Toda jogada ele tá lá, é impressionante quão instintivo ele é em encontrar a bola, né? E eu acho que, assim, em relação aos corners, né? A gente vê o Pat Surtain machucou, mas o time tem muita confiança no Chris Abrams-Drain. O time também mostrou confiança no Jahdae Barron, que foi a seleção de primeira rodada, que jogou bem contra os Chiefs, teve jogada importante ali, inclusive marcando o Travis Kelce. Então, eu acho que muito do que o Vance Joseph faz é porque ele confia muito na secundária. Então, assim, eu vou mandar blitz com corner. Por quê? Porque eu sei que o Brandon Jones consegue jogar como corner ali, marcando um recebedor durante a blitz. Eu sei que o Talanoa Hufanga consegue ser disruptivo a esse nível. Então, é um elenco que é defensivo que é o melhor da liga. E entrando nisso que você falou, eu acho também que por isso que é um casamento perfeito. Não adianta o VJ ter ideias sensacionais e o corner dele não fazer o que tem que fazer, né? Ficar Exatamente. exposto do jeito que fica. Graças a Deus temos lá em Denver um VJ que consegue mesclar isso muito bem, e os nossos corners, os nossos linebackers, enfim, nossa defesa no geral consegue cada um fazer 1001 tarefas, né? Então isso deixa o trabalho de ambos muito melhor, né? Muito mais eficiente. Exatamente. Agora, a gente está falando dos corners aqui, a gente tem que falar um pouco dessa ovelha negra que é o Riley Moss, né? Porque o Riley Moss, eu acho que ele está sendo um dos jogadores mais discutidos do Denver Broncos. E para mim, independente das faltas dele serem justificadas ou não, eu acho que tem algumas que não foram faltas, mas esse time do Denver Broncos é muito faltoso, né, Eric? Eu sei que você separou umas estatísticas. Então, o time tem 883 jardas totais, né, de falta. É o pior time da liga nesse quesito. E isso é algo que tem atrapalhado bastante o time. Eu me surpreendo que o time tem tantas vitórias como tem, mesmo tendo esses problemas de disciplina.
Mas o que você acha disso, Eric? Você acha que é um ponto de preocupação? Olha, eu acho que é ponto de preocupação por dois fatores. Primeiro que a gente não vê essa quantidade de faltas diminuir ao longo da temporada. Se o time que começou com 10, 12 faltas por jogo tivesse em 8, 7, mas é muita falta. A gente vê jogo igual domingo teve 10 faltas. A gente pode entrar depois no mérito, enfim, discutir se foram faltas ou não. Mas faltas marcadas e tal, domingo foram 10, né? E assim, falando da defesa, a nossa defesa tem 44 faltas marcadas e penalização em 500 jardas, ou seja, a gente cedeu 5 touchdowns, vamos dizer assim, de tanta penalização, né? Eu peguei os números do Moss aqui, que a gente está falando especificamente dele, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 faltas que ele tem no total da temporada, 7 é pass interference, né? E nesse total de faltas todas, né, dá 178 jardas menos 5, menos 20. Então, 158 jardas é de pass interference do Moss. Então, assim, é muita coisa. Igual eu falei para você, não vai entrar em mérito aqui se foi ou não foi falta, mas isso tudo prejudica, né? Eu diria que beira a perfeição a nossa defesa, só seria perfeita mesmo se nem isso eles fizessem, sabe? Mas a gente sabe que somos humanos e não tem como uma defesa um contato mano a mano ali, não ter uma falta ou o juiz interpretar aquilo como falta, né? Mas a gente fala tão bem dos números totais dessa defesa e ainda é uma defesa muito faltosa, que em 11 jogos tem 40 faltas marcadas, isso é bastante coisa, né? Então, se você for ver, se a gente fizesse menos falta ainda, talvez menos pontuação tivesse ainda. Às vezes eu ia analisar o nosso confronto na semana que passou e tinha lá 3, 4 first downs cedidos por conta de faltas. Então, isso é uma coisa que muda muito o jogo, né? Graças a Deus, não tem sido o grande fator, mas é igual. Acho que a gente pode pegar dois cenários muito, muito frescos da memória, que foi contra o Eagles e que foi contra os Chiefs essa semana, né? Teve aquelas faltas no final do jogo do Riley Moss, inclusive aquela no Eagles, que foi, acho que, numa das últimos lances do jogo, poderia ter sido falta, acho que não foi marcada, mas teve outra que foi marcada, e que dava o touchdown. Então, assim, esse tipo de coisa, às vezes, custa muito caro. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes o Bonix conseguiu um game-winning drive e sobrou 40 segundos para os caras. Ele lança 2 bolas em cima do Moss, um pass interference de 45 jardas. Então, é um field goal, é um touchdown que pode se arrumar aí. Então, assim, me preocupa muito no sentido de que a gente não vê essa quantidade de faltas, no geral do time, não só pela defesa, diminuindo em quantidade. Mas, assim, é bom do lado de que ainda não tem custado caro, não tem sido o grande problema do nosso time. Eu acho que essas faltas atrapalham mais o nosso ataque do que a defesa em si. É como se, por exemplo, eles fizessem a falta, mas eles vissem, tipo, pô, eu cometi besteira, fiz uma besteira, mas vou consertar. Então, depois consegue forçar o train out no drive seguinte. Então, isso tudo se anula. Acho que acaba prejudicando mais o nosso ataque mesmo, porque não é uma unidade eficiente, ou melhor dizendo, não é uma unidade muito consistente e às vezes custa muito caro. Essa falta atrapalha mais. Cara, eu acho que, assim, o que você falou tá na mosca. Eu fico curioso de saber se os Broncos vão mexer nisso ou não. Porque eu tava vendo uma entrevista hoje do Vance Joseph, que ele deu essa semana, comparando o desenvolvimento de um cornerback com o desenvolvimento de um quarterback. E é muito interessante, eu nunca pensei nessa posição dessa forma, né? Porque a gente tem o Pat Surtain, que é um alienígena, então assim, ele chegou e já foi... Teve uma boa temporada de rookie, mas foi se desenvolvendo. Mas é difícil para um cara chegar e já ser o titular na posição direto, né, na primeira temporada dele. Então, o Vance Joseph estava falando do Jahdae Barron desse jeito, tipo, ele não vai ser o titular agora, mas existiu essa situação em que o Pat Surtain machucou e ele teve que jogar, e jogou bem. Então, eu me pergunto se eles vão começar, se os Broncos vão começar a pensar, e também tem o Chris Abrams-Drain que tá dando conta do recado, né? Então, me pergunto se os Broncos vão começar a pensar um pouco, talvez, em rotacionar mais os corners. Não diria que o Riley Moss perderia essa posição de cornerback 2, até porque se você olhar em jardas cedidas em si, os quarterbacks lançam muito a bola na direção dele.
E ele não Ele é o cede corner tantas... com mais targets na liga, né? Exato, porque do outro lado tem o Pat Surtain, então é óbvio que isso vai acontecer. Mas, então assim, ele tem um trabalho que é extremamente difícil, talvez um dos trabalhos mais difíceis da liga, né, que é jogar com o Pat Surtain. E dentro disso que você falou, rapidinho, o único cenário que eu vejo ele perdendo a posição é num cenário em que ele se machuca de novo, igual foi ano passado, e seja o Chris Abrams-Dennis ou o J.D. Barron performam muito melhor que ele no sentido de, além de bloquearem o recebedor, eles cometerem menos faltas. Ano passado ele se lesionou, mas quem substituiu ele foi o Levi Wallace. Então, assim, todo mundo lembra desse cara, e não no sentido bom. Então, de forma alguma, eu lembro que todo mundo ficava, tipo, quando o Moss vai voltar? E esse ano já tem mais competição, não é mais o primeiro ano do Chris Abrams-Draine, que ano passado ele jogou muito pouco. Então, assim, se esses caras que, porventura, vieram substituir ele e conseguirem ser bons do jeito que ele é, não vou dizer que ele é ruim, ele é um corner muito bom, só que com menos faltas e menos atrapalhadas, aí eu acho que ele poderia vir a perder a posição, mas no momento não esperem isso, sinceramente. Sim. Bom, então acho que em relação à defesa é isso. A gente vai falar um pouco mais quando a gente fizer a comparação com 2015, mas eu queria focar um pouco mais nas posições do ataque, porque se a gente for falar das posições da defesa uma por uma, a gente só vai elogiar, né, Eric? E a gente tem que comentar um pouco os problemas desse time, né? Então, separei aqui cada grupo de posição, né, do ataque, começando por quarterback. Bo Nix tem aí suas 2.500 jardas, ele tem uma média de 220 jardas por jogo, 18 touchdowns, 8 interceptações, 12 sacks, que é um número bem baixo, mas essa linha ofensiva é espetacular, né? E um rating de 86,1. O que você acha da temporada do Bo Nix até agora, Eric? Eu não vou dizer que é sophomore slump, porque eu não acho que é. Eu acho que os números dele são bons. Pode colocar de novo os números para mim? Só para eu comentando por cima. São números muito bons, no sentido de que em 11 jogos ele só tem 8 sacks, ele tem 18 touchdowns. É o total de touchdowns ou quantos corridos também? Eu não tenho certeza. Ele tem acho que é só passados, né? Só passado. Então, assim, faz um exercício mental aí. Se ano passado a gente falasse, olha, ano que vem o Broncos vai estar na bye week 9-2, o Bo Nix vai estar com 2.400 jardas e 22 touchdowns totais. A gente vai pegar isso e falar, cara, é isso, sabe? Tá? São ótimos números. É que a gente tem um contexto de como tem se jogado, de como tem se mostrado as coisas, mas não são números ruins. A gente pode falar que o Bo Nix tem jogos bons e ruins, inclusive eu concordo muito com isso. Mas não dá para dizer que é uma decepção ou que tá ruim, um sophomore slump, igual foi o CJ Stroud, por exemplo. Inclusive, eu acho que ele tá melhor que o CJ Stroud, mesmo no seu segundo ano. A questão é que, não sei se você concorda comigo, mas o Bo Nix era o patinho feio desse draft. E ele foi o segundo melhor, ou o melhor, dependendo para quem quiser analisar, o melhor rookie dessa classe do ano passado. Então, talvez a gente esperasse um passo esse ano da maneira que foi a entrada dele na NFL ano passado. E assim, obviamente não está sendo, mas não dá para dizer que é uma coisa ruim. Não dá para dizer que o Bo Nix está atrapalhando o nosso time. O Broncos estaria 11-0 se não fosse o Bo Nix. Não é isso, sabe? Não é essa análise. Então, assim, se você pega, igual eu falei para você, os números totais que a gente tem esse ano, seja os números totais dele, seja o nosso número do ataque, da defesa, a gente aceitava de bom grado esses números que a gente tem agora. Eu concordo para você que teve jogos que não foram bons. Eu concordo com você que teve jogos que o play caller foi terrível, que atrapalhou mais do que os recebedores e o Bo Nix. Teve jogo que o Bo Nix atrapalhou mais, teve jogo que os recebedores atrapalharam mais. Broncos, inclusive, é um dos times que tem mais drops na liga. Eu acho que só perde para os Jaguars, se eu não me engano, essa informação. Mas, assim, isso tudo como uma unidade conjunta. Então, assim, você quer que o seu quarterback seja melhor, ele inclusive dessa classe, se não me engano, é o que mais tem jogos, ele e o Caleb Williams, se não me engano. E, então, assim, você espera que ele performe melhor, que ele cometa menos erros e oscile menos. Mas isso ainda faz parte do processo, vai ter, acho que até o final do ano que vem, para ser sincero, ele ainda vai estar em uma avaliação constante, e a gente pode dizer que os números dele são melhores que a temporada passada em intervalo de 11 jogos, sabe? Você pode contestar que ele não teve jogos igual teve contra os Falcons ano passado,
ou até contra o reserva dos Chiefs, que ele marcou 4 touchdowns, mas ele teve um ótimo jogo contra os Cowboys, enfrentando defesas mais softs, contra os Bengals, então isso tudo eu acho que conta. Pegou jogos muito difíceis, e jogos muito difíceis ele conseguiu jogar bem. Eu acho que, pegando o recorte do jogo contra os Chiefs, o jogo que a gente ganhou esse ano, a gente não ganhou ano passado, então se desenha da mesma maneira, na minha opinião, e da mesma forma o time no geral. Jogos que a gente perdia, cenários em que o Broncos oscilava, não está oscilando esse ano. Então, assim, isso também passa pela maturidade do nosso quarterback. E assim, olhando assim, é bom, sabe? Você olha o último drive do jogo, você olha o posicionamento que ele tem tentando ganhar o jogo, o jeito que ele se cobra na sideline. Tem aquele jogo contra os Chargers que ele fala assim, perdi muitas chances hoje, sabe? Então é essa postura que você quer ver no seu quarterback quando ele erra, quando ele acerta, sabe? Você vê muita dessa energia nele, e isso não é uma coisa que você aprende, sabe? É uma coisa que você tem, é uma coisa que é legal de ver ele fazer. É muito legal ver ele saindo do jogo quando vence, ou quando for para os playoffs, batendo na mão do torcedor, sabe? Isso tudo conta, na minha opinião, e mostra que ele tem vontade de vencer, que ele tem vontade de ser um quarterback melhor. E, na minha opinião, não dá para dizer que os números são ruins. Você pode contestar a regularidade, mas pegando maneira do ano passado, sobe. Esses números, na minha opinião, são melhores. Só não é o avanço não é na medida que foi ano passado, de forma nenhuma. E não quer dizer que é uma coisa ruim. Na minha opinião, está dentro da média. Ainda sou um grande defensor dele, brigo com a galera na internet e vou continuar brigando, porque do jeito que tá a temporada, com falta, com isso, com aquilo, a gente tá 9-2 e esse time, na minha opinião, tem sim para melhorar, sabe? Eu concordo. Só para explicar para quem está assistindo o que é esse sophomore slump que o Eric está falando. Basicamente, o quarterback chega na NFL quando ele é quando ele é um rookie, não tem tape assim de NFL dele, né? Então, muitas vezes ele pode pegar defesas ali desprevenidas. Eu acho que muito disso foi o que aconteceu com o Jayden Daniels ano passado. Mas a partir do momento que as defesas vão se acostumando com o quarterback, vai se criando mais tape, as defesas vão se adaptando. E então, no segundo ano de um quarterback, normalmente ele tende a ter dificuldades, porque as defesas estão mais adaptadas a jogar contra ele. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu com o Bo Nix, e foi exatamente nas áreas que ele teve dificuldade ano passado que ele tinha que ter melhorado um pouco mais, especialmente dessa temporada. Então, por exemplo, para mim o grande problema do jogo dele ainda é a presença no pocket, né? Então, ele às vezes corre rápido demais com a bola, não faz as progressões, né? Não analisa ali o campo. Ele acaba improvisando demais e isso acaba dando errado de vez em quando. Mas, no jogo contra o Kansas City Chiefs, eu acho que foi talvez o jogo que ele menos fez isso na temporada. Não sei se o Eric concorda, mas para mim foi o jogo mais seguro dele no pocket na temporada. Foi. Talvez ali, né, contra os Cowboys, contra os Bengals, mas foi contra defesas fracas, né, aqueles jogos. E esse jogo contra uma defesa do Spagnuolo, me impressionou muito. E a gente sabe, né? O Bo Nix, ele falou: desinstalei as redes sociais, não tô ligando para o que as pessoas falam, e eu acho que ele pode estar numa crescente aí para o final da temporada e para os playoffs que vai ajudar muito esse time, porque a defesa é elite já, a gente sabe. Se esse ataque melhorar, então aí esquece. Exatamente, sabe? Eu acho que até mesmo a derrota contra os Bills nos playoffs, por exemplo, sabe? Isso tudo ele usa muito de combustível. Então, é legal você ver ele irritado depois de um jogo. Enfim, isso tudo eu acredito que agrega muito para ele, sabe? Então, é legal você ver seu quarterback absorvendo dessa maneira as coisas. Exato. Vamos passar aqui, então, para os wide receivers do time. Sutton, Franklin, Mims e Bryant são esses recebedores principais. A gente queria que o Sherfield tivesse mais papel nesse time, mas não acabou não rolando, né? Farsa completa. Foi aí uma farsa na temporada, já foi cortado. O Lil Jordan Humphrey voltou para o time, então o Denver Broncos tenta melhorar nessa área. O Sutton aí tendo
para mim, números que a gente espera dele, né? Talvez um pouquinho decepcionante até. 649 jardas, né? Ele teve ali 4 touchdowns, que é um número um pouco abaixo. Quando a gente pensa no Courtland Sutton, eu acho que a gente pensa muito em touchdowns. A gente também pensa muito em terceira descida, né? Eu acho que talvez tenha sido uma temporada um pouco abaixo dele. Não sei se ele já saiu do top 10 em jardas recebidas na temporada. Já. Acho que sim. Troy Franklin aí tem sido inconsistente, de novo, eu diria. Né? Tem ali suas 509 jardas, mas ainda parece ter alguns problemas com drops. Marvin Mims machucou por 2 jogos, né? Também não teve ali tanto papel quanto a gente gostaria de ver nesse ataque. E o Pat Bryant talvez esteja em ascensão. O que você acha aí desse grupo de recebedores, Eric? E o que você acha que o Denver Broncos pode fazer para melhorar? Acho que a palavra é mediano, né? Uhum. É mediano, porque o nosso wide receiver mais experiente tem números bem medianos. Eu peguei aquele, é o 17º em jardas recebidas agora. E é aquilo que você falou, a gente sempre pensa muito nele em touchdowns. E nos últimos 2 anos, como o Sean Payton, ele tem tido bons números, né? 10 touchdowns, 8, 9. Enfim, e eu acho que isso também passa muito como que eu vou dizer, por targets para o Franklin. Esse ano ele tem muito target, é o nosso principal alvo, né? Mas, inclusive, tem o mesmo número de touchdowns, 4. Mas eu ainda não confio muito nele. Eu confio mais no Pat Bryant, sabe? Eu gosto de ver o Pat Bryant em campo, assim. Eu sei que se tiver um screen, eu sei que ele vai bloquear. Se tiver um passe no meio de campo, eu sei que ele vai levantar a mão e vai pegar a bola. Nos outros, eu vou ser sincero, eu confio mais nele do que no Sutton. Embora o Sutton seja o cara da casa. Mas, assim, se tiver uma bola contestada, eu sei que eu tenho essa impressão, na verdade, né? Que o Pat Bryant vai estar ali para pegar a bola, sabe? É igual, no último drive do jogo contra os Chiefs, o Sutton se posicionou muito bem. Teve uma ótima leitura entre ambos ali, entre quarterback e receiver. E ele pegou 20 jardas ali. Inclusive, um pouco antes, eu estava até preocupado com o número de targets para o Franklin. Aí ele foi lá e me pega aquela bola lá, o último passe. Então, assim, é legal você ver essas coisas. Mas não é uma coisa que funciona sempre. Então, assim, uma coisa que eu, Eric, queria ter visto mais na temporada era mais envolvimento do Marvin Mims. Porque no final da temporada passada, ele estava muito bem com o Bo Nix, inclusive na bola em profundidade. Tem aquele touchdown contra os Browns, contra os Bengals. Então, assim, é uma conexão que parecia estar amadurecendo muito. E eu não sei, regrediu um pouco, não sei se por ter mais alvos agora no Pat Bryant, no Troy Franklin. Então, assim, eu não sei se por isso, ou até nos jet sweeps que ele sempre faz, e geralmente com ele vai bem, né? Se tem um bloqueio legal. Mas, assim, não tem tido tanto, né? E igual, domingo agora ele voltou a campo, foi muito bem no Special Teams, mas você pensa, cadê esse cara no ataque, sabe? Ele acredito que é a quinta peça do nosso, na verdade, a quarta peça do nosso ataque hoje, né? Ele fica atrás do geral, eu acredito em. Não só porque jogou menos por conta da lesão, da concussão, mas eu acho que passa muito nisso. Do Sutton eu esperava mais, mas eu acredito também que é por conta dessa divisão de targets. E do Franklin, eu acho que ele estava numa crescente maior no começo da temporada, mas ele tem tido drops, às vezes não corre a rota inteira. Então eu confesso que eu fico um pouco desconfiado. Gosto dele, mas o Pat Bryant hoje me passa mais essa confiança. O Pat Bryant, inclusive, na minha opinião, tem feito muito bem o papel que o Devon Vellen fazia ano passado, né? Muito confiante, é um cara que briga muito ali pela bola. Então, assim, ficou elas por elas nessa troca, vamos dizer assim. Mas, no geral, eu diria que é uma unidade bem mediana. Se o nosso quarterback está num dia ruim, não vai ser eles que vão ajudar, para ser sincero, sabe? Não no momento. E eu acho que, assim, em relação ao Troy Franklin, o Sean Payton quer que ele seja uma coisa que ele não é. Me dá essa impressão, sabe? A gente sabe que ele tem problema com drop na rota em profundidade. Aí o que o Sean Payton faz? Vai lá, só corre rota em profundidade. Então, assim, são coisas que me dá um gosto ruim, assim, na boca. Uma grande história dessa temporada em relação ao ataque tem sido o play calling do Sean Payton. Eu acho que assim, o Troy Franklin, ele tem seu valor.
ele agarrou aquela bola extremamente clutch no último jogo contra os Chiefs, mas é aquilo, é um cara que já teve muitos problemas com drop, e eu me pergunto, por exemplo, o Jerry Jeudy, essa era a história com o Jerry Jeudy, né? São os drops. Então, assim, era um cara que corria rotas muito bem, mas não agarrava a bola. Como que o Troy Franklin é muito diferente disso? Eu não consigo ver. Mas, para mim, falta talento nessa receiver room. Gostaria de ter visto Jalen Waddle no Denver Broncos, mas não rolou e vai ter que ser isso até o fim da temporada. E acho que é isso, né? A gente já tá, Eric, a gente já tá com 40 minutos de vídeo aqui. Vou só passar por cima aqui das outras posições, né? A gente tem. Opa, deu uma travada aqui. Opa, voltou. Então a gente tem. Opa, peraí. Cadê? Aqui, tight end. Tight end é uma posição que criou muita expectativa na gente, né? Porque foi aí o grande splash do Denver Broncos no ataque essa temporada. Evan Ingram chegou, tem seus momentos, mas 260 jardas, acho que é pouco, né, Eric? Olha, se a gente tá falando que o wide receiver tá mediano, o nosso tight end, então, cara, assim, é uma unidade meio triste de ver. Por uma questão de fatores. Não só por você esperar mais deles, seja ganhando, quebrando tackles ou bloqueando também, mas eu diria que parece que eles não são tão envolvidos no jogo. Eu não sei se é do play calling, que preferem uma rota out ali com seus wide receivers mais rápidos, mas assim, é difícil você ver uma rota para o Ingram funcionar em que ele consegue quebrar um tackle, que ele consegue ganhar 5, 6 jardas depois do contato, sabe? Então, assim, e se você for lembrar também, na pré-temporada teve um jogo muito bom dele, do Pat Bryant. Eu não sei se foi contra os Saints ou se foi contra os 49ers, né? Mas deu até uma expectativa maior e por enquanto não tem sido correspondida. Eu confio no Ingram, eu gosto de quando ele pega na bola e vai. Você pensa que vai ser uma coisa legal na jogada, mas ele não é inserido, né? E assim, do Troutman, Nate Edmonds, o Nate Edmonds nem tá jogando muito, né? Mas o Troutman tem jogado mais. Tem jogo bom, igual a domingo, jogou bem, bloqueou bem. Tem jogo que esses caras parece que almoçou uma feijoada ali e não consegue correr muito, sabe? Então, aí no calor da tarde ele não consegue fazer nada. Mas, assim, é uma unidade que oscila, não é uma unidade muito inserida no jogo, então é até difícil avaliar, porque se você for ver, em questão de targets, em questão de contato com o jogo, ou do Bo Nix confiar nessa unidade, às vezes parece que ele não confia e prefere lançar a bola para quem ele já tem uma noção. Seja porque alguém vai fazer uma falta dos Tyrants, ou porque vai dropar a bola. A gente viu muito drop de Tyrant no começo da temporada, né? Então isso tudo interfere, e às vezes não sei se é isso, tá? Tô só supondo aqui que ele vai confiar mais no Sutton e vai confiar mais no Franklin do que vai confiar no Lucas Crew, no Nate Edmonds, até no Evan Ingram, que chegou agora, né? Eu acho que uma questão importante é ressaltar o tight end bloqueador, né? Então, o Nate Adkins fazia esse papel de bloqueador no time, machucou, e agora quem tá fazendo esse papel é o Marcedes Lewis, que nem aparece aqui na lista de tight ends, porque ele, bom, para começar, ele é o jogador mais velho da história do Denver Broncos, e ele é 100% bloqueador, né? Então, eu nem sei se ele já correu alguma rota, mas ele quando você vê ali o número do Mercedes Lewis na TV, pode ter certeza que vem uma corrida aí. Seguindo para a posição de running back, a gente tem aí dois nomes principais, a gente tem também McLaughlin e BD, mas acho que são jogadores com menor relevância. J.K. Dobbins, que infelizmente machucou, está fora da temporada. Talvez é possível que ele volte para um eventual Super Bowl. Assim esperamos, né? E o R.J. Harvey, para mim, depois desse jogo dos Chiefs, ficou claro que ele vai carregar o piano. Rookie e dos running backs dos Broncos em geral, Eric. A primeira coisa que me
passa com o RJ Harvey é que ele é o nosso Coringa, é ele, sabe? Falou muito do Ingram, do Coringa e tal. Quem tem tido essa função mesmo é o RJ Harvey. É legal ver a explosão dele, ele recebe muito bem a bola, mas assim, é uma unidade que também precisa dar o próximo passo. No geral, eu falo nossos running backs. Eu diria que eles agregam, principalmente sem o J.K. Dobbins, né? Ele estava fazendo muito bem esse papel, é um cara muito confiante, não solta a bola, quebra muito tackle, e estava sendo legal de ver esses dois juntos, né? Quando um saía, o outro entrava e com a mesma energia, mas essa lesão, ela custa muito caro para o Broncos, porque é logo depois da janela de troca se encerrar, na mesma semana. Então, assim, e não é animador porque a gente viu domingo sem o J.K. Dobbins, né? Não foi bem. Mas eu gosto do RJ Harvey, eu acho que ele vai acabar tendo mais carregadas, mesmo que o Sean Payton não queira isso, porque ele não quer lotar o seu novato, né? Não quer prejudicar ele de alguma forma ou queimar. Mas eu acho que é uma unidade também mediana. A gente falou no começo do vídeo sobre ser uma unidade mediana, e eu acho que passa em todas essas fases da bola, em todos os campos, menos na linha ofensiva, eu diria, né? Mas os nossos running backs também não são aquela estrela, não é um James Cook que você vai dar a bola e ele vai quebrar 3, 4 tackles, não é um Jahmyr Gibbs da vida. Então, assim, não é nem David Montgomery, vamos dizer assim. Então, é uma unidade que precisa-se de mais confiança, precisa-se de, eu diria que até melhores desenhos para as corridas, viu? Eu diria. Melhor uma chamada menos óbvia de corrida, para ser sincero. Você não vai colocar seu running back naquela chamada que é óbvia, que ele vai tomar um tackle ali na linha de 1 jarda. Então, assim, isso tudo é um fator, né? Mas eu acho que, no geral... Eu não sei, Eric. O J.K. Dobbins estava jogando muito, cara. Ele estava jogando muito. Eu acho que, assim, ele estava sendo top 10 em jardas. Eu acho que o Denver Broncos fazia tempo que a gente não via um running back assim eu acho nesse que foi time. Philip Lindsay na temporada de calor ali, né? Pode ser. Ou talvez até o Javonte, né? Na temporada de calor. Também jogou muito bem. Mas eu não sei, eu acho que estava muito, muito encaixada a coisa. Tava legal. Eu só acho que o Sean Payton precisava dar a bola mais para ele, né? Teve jogo que você olhava e falava, deixa os caras correr. E ele não deixava. Exato, e a gente sabe que na play sheet lá do Sean Payton tá escrito run it. Então a gente sabe que é uma prioridade para ele, mas é um time que não corre tanto com a bola. Eu tenho aqui aqui, ó, é o 18º time em tentativas de corrida por jogo. Então, assim, você nunca tá ajudando o seu quarterback quando você não corre com a bola. A gente sabe que ele adora usar o screen. O screen é uma coisa que não tem funcionado muito bem no ataque dele. Mas eu acho que essa filosofia de substituir a corrida pelo screen, que às vezes parece que é o que ele quer fazer, não dá certo, sabe? Eu acho que eu queria ver um ataque mais tradicional do Denver Broncos. Infelizmente, J.K. Dobbins está fora da temporada. R.J. Harvey vai ter que carregar o piano. Vejo o McLaughlin também tendo algumas carregadas. McLaughlin, o apelido dele é Shifty, né? Porque ele é o... Para mim, ele lembra um pouco, assim, uma versão não tão boa do Jahmyr Gibbs. Ele é um cara bem ágil, ele é muito ágil. Óbvio, ele não é tão rápido quanto o Jahmyr Gibbs, ele não é tão bom quanto o Jahmyr Gibbs, mas ele consegue ali quebrar ele tem uns jukes ali que eu acho que podem ser úteis aí para o Denver Broncos, mas também é um ponto de, talvez o maior ponto de preocupação nesse momento na temporada, como o Denver Broncos vai lidar com essa ausência do J.K. Dobbins. Exatamente. Seguindo aqui para falar um pouco do Special Teams, o Will Lutz tendo uma boa temporada, 17 de 20 field goals, um field goal de 57 jardas. Jeremy Crawshaw, o punter, tem sido um jogador extremamente polêmico aí, né, Eric? O que você acha do nosso Special Teams? Darren Reese tem que ser demitido? Como é que é a história aí? Sempre que me passa a cabeça a demissão do Darren Reese, eu lembro que o VJ teve um jogo péssimo e isso não foi suficiente. Então eu olho e vejo o pessoal pedindo essa demissão e eu falo, gente, isso não vai acontecer.
Primeiro ano dele também e tudo mais, talvez melhore, talvez piore, não sei, espero que não. Mas, assim, eu diria que é uma unidade que, no geral, ela oscila. E eu não falo só desses dois, eu falo, no geral, o retorno de punch, ou os nossos punts no gerais. Eu gosto do Crawshaw, para falar a verdade. Eu acho que ele vai oscilar muito porque ele é novato, vai ter uns lances feios, igual teve contra o Raiders. E, assim, às vezes ele precisa se ambientar em alguns cenários. Seja um dia de chuva, um dia que tá ventando pra caramba, igual foi contra o Raiders. E num dia que tá ok, ele vai ter um bom jogo, igual foi domingo. Você vê que ele, nas métricas de chute, tem sido bem. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa vai acontecer. Precisa-se de paciência. Meu problema com o Special Teams, muitas vezes, é o jeito que retorna a bola. Isso ficou muito evidente quando o Mims não estava, os bloqueios não têm funcionado muito bem para o retornador, enfim. E ficou evidente o quão é necessário o Marvin Mims nesse time, né? Muito por conta disso. Teve retornos explosivos, inclusive bateu a maior velocidade do fim de semana no jogador da NFL, com aquele retorno lá de 50 e tantas jardas, eu acredito. Posso estar falando besteira, mas foi 70, né? E então, assim, é uma unidade que é boa, foi muito bem ano passado, eu diria que foi uma das melhores da liga, mas você vê uma queda, né? Então, eu não tenho muito o que dizer, eu gosto do Lutz, mas eu não confio muito nele, eu não sei dizer. Não sei se a gente às vezes deixa o kicker naquele cenário merda, em que ele precisa resolver o BO, senão vai cair na conta dele, e acontece isso. Mas às vezes eu olho e falo, cara, será que ele vai converter essa? Mas os números não mentem, ele é um kicker muito preciso, ele é um kicker muito confiante, foi muito bem em New Orleans e tem ido muito bem em Denver, não dá para dizer isso. Não só por conta desse jogo contra os Chiefs, mas outros jogos em que precisou-se dele para ganhar o jogo ou para abrir uma vantagem. Ele foi lá e foi muito confiante. A gente vê muitos kickers errando na NFL essa temporada, muito chute bloqueado, muito chute desviado, enfim, e até mesmo erro de extra point. E a gente não tem do que reclamar nessa questão. Então, eu acho que a unidade que está dentro da média não é das melhores, mas eu acho que também não é das piores. Eu acho que nossa deficiência passa muito em retorno de punt, de kickoff. Tirando isso, Exato. Bom, então acho que a gente cobriu tudo aqui, né? O Special Teams era o último tópico. Agora a gente vai falar um pouco mais dessa só comparação. um comentário que a gente esqueceu. As médias do Special Teams de pontuação. Eu acho que foi... Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi 3 estrelas também de 5. Verdade. Special Teams mediano. Mediano, 3 estrelas de 5, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, tá na média também. E assim, eu diria que não se coloca naquele cenário em que pode comprometer o jogo. Então, isso é muito importante. Exatamente. Então, vamos lá. 2015, 2025, número redondo aí, 10 anos, né? 2015 os Broncos ganharam o Super Bowl e 2025 os Broncos ganharão o Super Bowl. Ganharão o Super Bowl, exatamente. Pelo andar da carruagem. A gente trouxe aqui alguns números comparando essas duas temporadas. Então, 2015, o ataque tinha 355 jardas por jogo. 2025 ele tem 335. 2015 o ataque fazia 22 pontos por jogo. 2025, 23. 2015, 3,25 sacks por jogo. 2025, 4,45. Esse é um salto bem considerável. 2015, o time cedia 283 jardas por jogo na defesa. Esse ano, a defesa do Denver Broncos cede 274. 2015, 18,5 pontos cedidos por jogo. 2025, 17,5 pontos cedidos por jogo. Eric, tô vendo aqui, esse time é bom. É bom, viu? E eu vou com mais uma comparação com 2015. Super Bowl é em Santa Clara de novo, tá? E então, assim... Só não vai ser contra os Panthers. Não vai. Eu não duvido mais de nada nessa temporada da NFL, né? É verdade. Mas, ainda tem chance, ainda há chance. A gente brinca assim, não é um empolgou, mas por que a gente fala isso também? É igual que eu falei no começo da live, os números que a gente tem essa temporada
só se assemelham mesmo com 2015, que foi o nosso último grande ano, vamos dizer assim, né? Nessa altura da temporada, a gente também estava 9-2 em 2015. Então, naquela temporada, inclusive, acho que a gente terminou 13-3 ou 12-4. Então, assim, se desenha também para a gente ter um recorde muito positivo de 12, 13 vitórias, não sei. Mas, seja em pontos cedidos, seja em pontos feitos, seja números da defesa, a gente sempre lembra com muito saudosismo da no-fly zone, né? Que roubava muito a bola, chegava muito no quarterback e que ela foi o nosso carro-chefe para ser campeão. E os números não mentem. Essa defesa hoje ela tem números melhores do que 2015. Lógico, os cenários são outros, a nossa defesa já é muito conhecida também e o nosso ataque está se afirmando ainda, né? Mas Confesso que é um pouco de sensacionalismo da nossa parte, comparar as duas defesas, mas puramente por números, pelo jeito, né? mas Então, que é assim, comparável, é comparável, é comparável. Se a gente bater o recorde, por exemplo, a gente está no pace de bater o recorde de sacks do Bears de 84, 85, nunca 85. lembro. Então, assim, isso tudo conta, porque a nossa defesa tem tido números históricos, sendo bem sincero, não é porque o torcedor não. A defesa do Broncos tem números impressionantes. Então, assim, tem nos dado jogos para vencer. E a mesma coisa em 2015. A defesa deixava os jogos em janelas para se ganhar e o ataque fazia isso para ganhar o jogo. E grandes jogos, sabe? A final da AFC, por exemplo, é impressionante. Ou até mesmo aquele jogo contra os Patriots na neve, por exemplo, sabe? Então, assim, quando um não entregava, o outro entregava. Demaryius Thomas, o nosso... Qual é o running back lá? CJ Anderson. CJ Anderson. Então, assim, é uma unidade que a gente pode não confiar nos nossos recebedores e tal, da maneira que a gente confiava em 2015. Mas é uma coisa muito semelhante. A campanha é semelhante, o jeito que o time é da defesa para o ataque é semelhante, sabe? O jeito que se encaminha é semelhante. Até mesmo o Super Bowl é o mesmo de 2015, gente. Isso aqui não é... Eu não estou aqui inventando, aqui não é um ratinho, não. Mas, assim, é uma coisa que a gente faz mais conjecturas, né? A gente vai ver lá na frente como esse time vai se comportar, se vai provavelmente, eu acredito hoje que o Broncos vai ter um jogo, pelo menos, de playoff em Denver. Então, todas essas coisas são muito animadoras, são muito boas. Você pega em 2015, o time terminou 12-4, se não me engano, e conseguiu a folga. Então, assim, é uma coisa que é muito factível acontecer hoje também. E é engraçado que você vê os mesmos times da época, Patriots, Colts, Steelers, assim, parece que a gente está vendo uma temporada de 10, 11 anos atrás. Então, é um negócio divertido de ver, é um negócio legal de ver, mas é muito mais interessante, ao meu ver, porque a gente está presenciando isso, está vendo muito de perto, está podendo ver um time melhor a cada temporada. Acho que a gente pode dizer isso, é um time que melhora a cada temporada. Então, assim, apesar da gente brincar aqui, falar de Super Bowl, falar de defesas ou ataques e defesa histórica, é muito legal estar aqui hoje, na semana 11 de 2015, falando que o nosso time tem esse cenário positivo, tem essa perspectiva, tem isso no retrovisor. Olha, isso aqui foi um exemplo. Eu tenho certeza que esses caras devem olhar essas coisas e falar, não, a gente tem que fazer igual eles, a gente precisa fazer um grande fim de temporada, a gente tem cacife para isso, sabe? E independente do seu ataque for bem num jogo ou mal no outro, em 2015 a gente também teve esse tipo de cenário. A gente teve 2 quarterbacks jogando em 2015 e o Broncos conseguiu 12 vitórias. Enfim, fala muito. Os dois times são times que encontram jeitos de ganhar. Exatamente. Não sabe? importa Então, o que aconteça, tudo, seja bonito, seja feio. vencer Normalmente é feio, o time ganha. Então é muito legal estar aqui falando sobre isso, sabe? 10 anos de 2015 Super Bowl, a gente lembra muito. Eu, inclusive, fiz uma watch party com o pessoal sobre esse jogo do Super Bowl 2015, antes da temporada começar. Então, assim, é legal você ver nuances se repetindo. Tudo bem, faz tempo que a gente não tem uma temporada com um recorde tão positivo depois de 11 semanas, mas não é só porque foi o último em 2015 que a gente teve um recorde tão positivo, mas porque tem diversas similaridades. É legal você ver e comparar, e mesmo os jogadores históricos que estão lá todo fim de semana vendo o Broncos, e estão lá falando muito bem do nosso corner, do nosso edge, enfim, que também a gente já falou aqui muito da nossa defesa, mas é muito legal, sabe? Eu, como fã, que não cheguei a ver tempos tão gloriosos, tá vendo isso hoje, e você para e olha
cara, a gente tá 9-2, a gente tá liderando a AFC, sabe? A gente provavelmente se encaminha para pegar a divisão depois de 10 anos também. Então, isso tudo é um fator muito animador, é uma coisa muito legal de estar aqui conversando com vocês. E eu não sei bem o que você acha, mas apesar de brincadeira de Super Bowl, é uma perspectiva muito boa, mesmo com os jogos que vêm a seguir. Exato. Já falando nos jogos que vêm a seguir, Denver Broncos está 9-2. A gente já é garantido que a gente vai ter uma campanha positiva. Mas a gente tem que lembrar que na NFL tudo é extremamente imprevisível. Então, a gente já viu times tendo uma queda brusca durante a temporada e não conseguindo se recuperar. Então, não dá para tirar o pé do acelerador. Mas olhando o calendário, a gente tem Commanders, que não estão numa boa fase, os Packers estão patinando na temporada, depois os Chiefs de novo, os Raiders de novo, que não são um bom time, os Jaguars, que dá para ganhar, né? Trevor Lawrence, Eric, acho que dá para ganhar. É seu amigo Trevor Lawrence, né? Então, assim, cara, esse a jogo... gente sabe como ele age pressionado. Então, assim, você e Chargers, vê... só para terminar, Chargers em 4 de janeiro, último jogo da temporada. E você vê esse calendário, você vê o que nós performamos até agora, você consegue ver, o Broncos tem 9 vitórias hoje, eu consigo ver mais 3 vitórias tranquilamente. Então, ficaria 12-5 esse time, até 13-4 eu acredito que é uma coisa muito razoável. É igual eu falei, pelo que a gente apresentou até agora, eu não duvidaria ganhar todos esses jogos. Eu acho que nós somos superiores a todos esses times. Mas é NFL, a gente tem visto muito disso. Então, às vezes a gente ganha, por exemplo, dos Chiefs fora de casa e perde para os Packers em casa, por exemplo, é uma coisa que pode acontecer. Então, assim, de qualquer forma, eu acredito que se desenha um 12-5 pelo menos e vencendo a AFC West, que é uma coisa muito, muito legal. Eu acho que assim, só para mostrar também o copo meio vazio, assim como todos esses jogos são ganháveis, todos esses jogos são perdíveis, na minha opinião. Tudo bem, os Raiders para mim são um time mais fraco, mas é o rival de divisão. Então, coisas malucas, né, coisas macabras podem acontecer nesses jogos. E então é isso. Não tira o pé do acelerador. Bom, você tem mais alguma coisa para adicionar, Eric? Porque para mim, eu diria que eu vi muito na pré-temporada o Sean Payton falando sobre um começo forte, né? Perder o mínimo de jogos possível. E eu acho que, de certa forma, isso foi feito, porque a gente já está na temporada, né? A gente está 9-2, eu acredito que tem jogos aí que a gente achou que ganharia e perdeu. Não sei, contava com aquela vitória contra os Colts, por exemplo. Mas tem jogos que a gente achou que perderia e ganhamos, sabe? E ganhamos bem. Então, Eagles assim, e Giants. Eagles e Giants é um jogo que a gente imaginava ganhar. O Giants mais tranquilo do que foi. E o Eagles, eu lembro que ninguém contava com essa vitória, principalmente porque foi fora de casa. Primeira Sim, vitória mas eu tô lá falando assim, durante o jogo. sim. Denver Broncos ano passado, qualquer dos anos anteriores, desistiria nesses jogos, né? Não mostraria garra, mas esse time é Isso é uma coisa que você menciona que é muito legal, porque às vezes você olha esse time ter lá, tá, vou dar um exemplo aqui, 24-10 e você pensa, será? Acho que a gente vai buscar, viu? Isso é uma coisa muito boa da gente estar falando aqui, porque não só pra gente, mas eu acho que até pro time adversário vai olhar e falar, cara, isso aqui não tá seguro, essa defesa é muito boa, eles vão aqui tirar um coelho da cartola, e ainda dentro desse calendário do Broncos até o final, eu acho que todos os times devem olhar e falar dessa forma, sabe? O Commanders, não sei o que vai ser, o Raiders é um jogo que eles devem estar falando, por exemplo. A gente quase ganhou deles fora de casa, então vamos ganhar dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito difícil que o cenário daquele jogo se repita. Contra o Packers, eu não sei bem, eu acho que a gente seria favorito no jogo hoje. Eu acho que o único time que o Broncos entraria precisando de novo se provar seria contra o Kansas City. E aí que vem a grande tacada, na minha opinião. Penúltimo jogo da temporada, rodada do Natal, eu não sei como eles vão estar pelas pernas, eu acho que eles vão estar mais ou menos. Mas se a gente ganha esse tipo de jogo, provavelmente para garantir a seed 1, para colocar muita moral nos playoffs. Então, esse jogo tem muita receita, vai ser no dia do Natal, né? Então, televisionado, vai ser o jogo, sabe? Cara, se o Denver Broncos, se o Denver Broncos garante a seed 1 em Kansas City,
no Natal, eu vou estar convencido que tudo é um sonho. Nada do que está acontecendo é O real. presente do Papai Noel tá chegando ao vivo da TV. Cara, assim, milagre de Natal mesmo. Toda essa temporada do Denver Broncos está sendo, para mim, um grande milagre de Natal. E, cara, é E isso aí. dentro do que a gente Seguimos. viu, só finalizando contra os Chiefs, é possível. A gente ganhou deles agora, a gente quase ganhou ano passado no Arrowhead. A única questão para mim é jogar contra eles no fim do ano é muito difícil. Mas, assim, igual eu falei, pelo que a gente apresentou até agora, você olha e fala: será que a gente não ganha esse jogo? Não sei. Ganha. Pressionar o quarterback a gente sabe o que vai fazer, né? Exato. Bom, então é isso, pessoal. 1 hora aí de vídeo. Esse domingo vai ser um pouco triste, né? Sem o nosso querido Denver Broncos. Mas é bom, eu acho que essa bye week caiu numa semana boa para o Denver Broncos, o pessoal do time descansar e voltar com tudo para esse finzinho de temporada que vai ser extremamente importante para o time. E, bom, mais alguma coisa, Eric? Não, acho que é isso mesmo. Até a bye week vem numa ótima semana. Curtam, relaxem, façam uma pipoca, vejam Red Zone o dia inteiro. Não se estressem, porque quem quiser secar o Chiefs, quem quiser secar o Colts, os Patriots, enfim, é legal estar aqui secando adversários para seed 1, sabe? E poder estar curtindo o fim de semana, porque de qualquer forma a gente vai estar 9-2 e isso é muito bom. Exatamente. Então é isso, pessoal. Valeu e Go Broncos! Go Broncos!